Fala pessoal! Hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês sobre a situação, sobre o que aconteceu com o goleiro Sidão do Vasco da Gama. Primeiro eu vou te situar aonde que a gente está. O que aconteceu? É o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte. O goleiro Sidão, né, era jogador do Goiás e não vinha num bom momento da sua carreira. E aí o Vasco decidiu contratar o goleiro. E ele foi pro Vasco da Gama. No último domingo ele realizou um jogo, já estreou com a camisa do Vasco contra o Santos. E aí o Vasco perdeu de 3-0 do Santos. Santos deu uma sapecada no Vasco. O Vasco já tomou dormindo. O que é interessante disso? O que aconteceu nisso? Que dos 3 gols que o Vasco sofreu, pelo menos 2 pode botar na conta do Sidão. Um que o Sidão tocou errado pro zagueiro, e aí teve o gol do Santos, falha, ele errou. E o outro gol também por culpa dele. Não vou dizer que ele falhou, não foi falha dele, mas ele teve uma parcela de culpa. Por quê? Porque foi uma bola defensável, né? E foi uma bola defensável, dava para pegar e ele não conseguiu agarrar. Foi no canto dele. O jogador chutou no canto dele e não conseguiu agarrar, não conseguiu espalmar, não conseguiu nada. Foi gol. Então aí ficou 3-0 pro Santos. Pelo menos 2 gols na conta do Sidão. Só que o que acontece? A Globo tem aquelas enquetes, né, que bota pra torcida, que bota pro pessoal opinar. Quem que você acha que deve ser o melhor do jogo? E por incrível que pareça, o público escolheu Sidão. Obviamente, escolheu Sidão para humilhar o cara, para constranger o cara. Ou então pela zoeira mesmo. E achou que talvez os comentaristas e o narrador não fosse deixar que o prêmio fosse entregue para o Sidão. Só que o que acontece? Eu não lembro o nome da repórter. Entregaram o prêmio para o Sidão. O Sidão foi eleito o melhor da partida, né? O craque do jogo, né? Foi eleito o melhor jogador da partida. E ninguém pediu. Foi uma total insensibilidade, tanto da Globo como da repórter. Mas eu nem culpo muito a repórter, porque ela estava subordinada aos superiores, né? Ela fica com esse receio. Mas o que me chama a atenção é o Luiz Roberto, eu acho que era o narrador, não ter comunicado, não ter tentado impedir, não ter impedido. E ele é um cara experiente. Os comentaristas ao redor também não fizeram nada. Então, o primeiro fato que eu chamo a atenção é essa falta de insensibilidade, de empatia da Globo para com o Sidão, nesse caso. Então, a Globo aqui, ela se comportou mais como uma blogueirinha, no sentido de que vai ouvir os seguidores, que nesse caso são os telespectadores, e que vai respeitar a opinião dos telespectadores. A opinião deles é tida como verdade, por isso não pode recuar. Então, é muito perigoso foi muito perigosa a posição da Globo. Por quê? Porque ela considera tudo o que o povo fala, o que o povo emite como uma verdade absoluta. Então, até que ponto a Globo, essa é um outro ponto que eu quero abordar aqui, é que até que ponto a Globo deve respeitar a opinião do povo. Mesmo quando essa opinião, mesmo quando essa enquete tenha ou venha a ofender a dignidade de uma pessoa, venha a ofender, sei lá, uma pessoa, no caso o Sidão.
Então a Globo, ela respeitou a opinião do povo, mesmo que essa opinião viesse a ofender o Sidão. Ela não se preocupou com o que o Sidão pensava, não se preocupou com a imagem do Sidão. Então faltou um tato enorme para a Globo, faltou empatia mesmo. Então por isso que eu falo que a Globo se comportou como uma blogueirinha. Ela fez aquilo para chamar atenção, né? Para ganhar views, digamos assim, views. E além disso, além de ganhar visualizações, views, não sei o que, para que todo mundo participe, né, disso de alguma forma, vote. Então ela fez isso para chamar a atenção das pessoas. Mas é preciso ter esse limite, é preciso ter esse tato de que a opinião vai ser respeitada, a opinião das pessoas, a Globo vai respeitar a opinião das pessoas se essa opinião não ferir a dignidade, não ferir a moral de alguém, enfim. E claramente as pessoas votaram para o Sidão ser o melhor como forma de humilhar ele, enfim. Claramente ele não foi o melhor e ele sabe disso. Então esse é um outro ponto, né? Primeiro, a falta de insensibilidade da Globo foi gigante, não teve essa empatia. E, obviamente, a outra situação é que a Globo se comportou como uma blogueirinha, querendo visualizações, querendo conectividade, querendo que as pessoas participem da enquete, sem se importar com o ser humano, sem se importar com o Sidão. E a Globo levou isso tão a sério que ela continuou adiante, né? Ela respeitou a opinião das pessoas, respeitou a opinião que humilha o Sidão. Ela não se preocupou com a imagem do Sidão. Ela se preocupou como é que eu posso dizer? Ela se preocupou em privilegiar os seus seguidores. Por isso que eu falo que a Globo se comportou como uma blogueirinha. Porque privilegiando os seus seguidores, ela vai privilegiar também o seu status Globo. E eu quero falar um pouquinho também sobre outro aspecto que ninguém vai falar, que é a questão do mindset. O que é mindset? Primeiro que mindset é um conjunto de pensamentos que te direcionam a determinada ação. Por que eu estou falando isso? Porque para mim ficou claro dois mindsets. Eu quero abordar aqui o mindset do Sidão e o mindset dos telespectadores, dos seguidores. O mindset do Sidão é um mindset de sucesso, de crescimento. Por que eu falo isso? Porque ele tratou a repórter com uma elegância, assim, indiscutível, inenarrável. E ele tinha total direito de ficar ofendido, de ser até grosseiro com ela, né? Porque ele foi tão constrangido que ele poderia se sentir ofendido. E ele se sentiu, mas ele em momento algum passou isso adiante, deixou isso ser visto. Então o que eu estou querendo falar é o seguinte: o goleiro Sidão, ele se mostrou muito superior do que os telespectadores. Ele não se deixou se abalar com isso, com essa brincadeira de mau gosto dos telespectadores. Ele não tratou mal a repórter e nem a Globo, enfim. Ele pode ter ficado ofendido e tal, mas ele ergueu, foi educado e elegante. Então foi um mindset de crescimento. Por quê? Porque a pessoa não se abalou com essa brincadeira de mau gosto dos telespectadores. Isso é interessante. Eles se deu uma aula de mindset de sucesso. Olha só. Já por outro lado, os telespectadores deram uma aula de um mindset de derrota, de mindset pequeno, ou de como não ter um mindset de sucesso. Porque os telespectadores, na verdade, o que eles falaram foi o seguinte: cara, o Sidão, já que eu não tenho sucesso na minha vida, já que eu sou um merda, já que eu sou um bosta,
por que não crescer em cima da derrota dos outros? O que eu estou querendo dizer? Por que não humilhar os outros, ofender os outros, para que assim eu consiga crescer emocionalmente, em termos de confiança? Então, esse negócio, talvez ninguém tenha te falado, ninguém falou isso de mindset, mas acho interessante abordar nesse vídeo, porque teve mindset do Sidão, que se mostrou um cara muito superior aos telespectadores, apesar de ter sido constrangido, de ter sido humilhado, e ele tinha total direito de se sentir ofendido, e se sentiu, né? Só que não ligou muito para esse julgamento, para os julgamentos das pessoas. Ele quis fazer, né? Ele fica preocupado em fazer o melhor dele, e ele quer e garanto que ele vai tentar melhorar a cada dia. Enquanto do outro lado tem mindset pequeno, mindset dos telespectadores, em que as pessoas, para se sentirem melhor, elas têm que humilhar alguém. Talvez a vida desses telespectadores não estejam lá aquela maravilha. Então, para estar aquela maravilha, eles têm que melhorar, humilhar uma pessoa. Então eu acho que esse vídeo, gente, foi um vídeo um pouco mais introspectivo, mais reflexivo. Eu falei que esse é o canal da reflexão e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha com mais gente e se inscreve no canal, que esse canal é muito top. Vem comigo, vem.